Olá pessoal, meu nome é Leonardo Gabriel e eu sou professor de Física do Cefet-MG e aluno do curso de Comunicação Pública da Ciência do Amerec, UFMG. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as mudanças climáticas com um foco especial sobre os dados e evidências empíricas e também sobre o negacionismo, que é muito forte nesse assunto. Eu já vou começar trazendo o último relatório do IPCC de 2021. Para quem não sabe, IPCC é uma sigla do inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. É um órgão da ONU com 195 países membros e a função desse painel é identificar, a partir de uma análise, das pesquisas que são feitas na área de clima e mudanças climáticas. Então o objetivo desse painel é identificar o que existe de mais relevante e o que é um acordo e consenso dentro da comunidade de especialistas, A partir dessa análise, o painel também tem a função de orientar, fazer avaliação de cenários e orientar os gestores de política pública do mundo. E aí entra em cena um encontro muito importante também, que eu vou falar mais para o final, que é a COP, onde os governos, os governantes se encontram para estabelecer as metas, os compromissos, enfim, tomar as decisões políticas em relação ao clima do planeta. Para vocês terem uma ideia de como que esse relatório ele é feito, tá? Então, por exemplo, aqui nesse último relatório, foram analisados aí em torno de 14 mil publicações científicas, e aí a partir dessa análise, um time de centenas de cientistas de diversos países escrevem esse relatório. E esse relatório ele passa pela revisão de outros milhares de cientistas, até chegar no seu formato final. Então, para vocês verem como que é um processo colaborativo, coletivo, envolvendo milhares de cientistas de diversos países, para extrair daí o que há de mais relevante e consensual dentro da comunidade científica. Bom, vamos lá. Uma das conclusões importantes que esse relatório traz é essa daí que está de amarelo. A influência humana sobre as mudanças climáticas é inequívoca. Isso não é uma novidade desse relatório, a ciência já sabe disso há mais tempo. Eu estou destacando isso daqui porque muitas pessoas pensam que essa questão é uma questão controversa ou que assim, a comunidade científica está dividida em relação a esse assunto. Isso não é verdade. Na verdade, a comunidade científica existe um consenso de que as mudanças climáticas existem e de que o aquecimento global é causado pelo homem. Quando eu falo consenso científico, é claro que podem existir, tá, gente, vozes discordantes e a crítica honesta no plano das evidências, isso faz parte da ciência. Cabe a essas vozes discordantes, jogar o jogo da ciência e no plano das evidências empíricas tentar convencer a comunidade de que eles estão certos e todo mundo está errado. Do contrário, o consenso vai prevalecendo, se isso não acontece. Isso é diferente do negacionismo. O negacionismo é um movimento que nega os consensos científicos sem fundamentação, sem um suporte de evidências, sem uma crítica honesta do ponto de vista da discussão crítica e da cultura científica. Então, o negacionismo é uma coisa diferente, que a gente também vai falar um pouco. Então vamos lá, vamos para os dados. Eu estou mostrando aí para vocês o gráfico do aquecimento global, a curva que mostra como que a temperatura média global da superfície do planeta variou ao longo dos últimos 2.000 anos, Então nesse gráfico aqui no eixo horizontal a gente termina em 2020, E começa lá a gente vai 2.000 anos para trás. No eixo vertical, a gente tem aqui os valores da oscilação aqui da temperatura. E o que esse gráfico mostra é que, quando a gente olha para milhares de anos atrás, antes da Revolução Industrial,
a gente tem uma temperatura média global estável. E quando chega aqui no finalzinho do gráfico, pós-revolução industrial, a gente observa um aquecimento, uma subida muito violenta nessa curva, né? E a gente observa que a temperatura aumentou aqui, né? Se a gente considerar antes da revolução industrial para hoje, para 2020, que está aqui no gráfico, a gente observa que já houve um aquecimento em torno aí de 1 grau Celsius. Então, essa é a curva do aquecimento global, tá? Que é determinada pela ciência, através nos últimos anos aqui, são medições que são feitas com termômetros, né, em diversas estações meteorológicas, né, espalhadas pelo mundo. E quando você pega aqui milhares de anos atrás, é possível também fazer uma inferência através do conhecimento científico que a gente tem, é possível fazer uma determinação indireta dessas temperaturas. Então tá aí, esses são os dados. Então o aquecimento global, ele, por esses dados que vocês estão vendo, ele é inequívoco, né? Não tem como negar isso. No entanto, existem os negacionistas que negam o próprio aquecimento. Vão existir dois tipos de negacionismo aqui. Aqueles que negam o próprio aquecimento, que vão dizer que o aquecimento é mentira. E também vai ter o grupo que vai admitir que o aquecimento existe, no entanto, eles vão negar a causa. Tudo bem, o aquecimento é verdade, mas a atividade humana, ou seja, a queima de combustíveis fósseis em larga escala, pós-revolução industrial, né? O desmatamento e tal, a atividade humana não tem nada a ver com isso. Tá? O aquecimento global ele acontece por outros motivos. Então vamos analisar esses argumentos e com calma. Então vou começar pelo negacionista que eu chamo de negacionista raiz, né? É aquele negacionismo que nega o próprio aquecimento, que fala que o aquecimento global é mentira. Como que é o argumento desse tipo de negacionismo? Então uma coisa muito comum no argumento dessas pessoas é estabelecer uma confusão entre os conceitos de tempo e clima. Então eu vou dar um exemplo aqui. Peguei aqui 2 tweets. Um é de 2021, fevereiro, do Rodrigo Constantino. E ele diz o seguinte: onda de frio está terrível nos Estados Unidos, com nevascas fechando tudo. Entenderam por que os cientistas, entre aspas ele coloca, né? Entenderam por que os cientistas mudaram de aquecimento global para mudanças climáticas? Expressão vaga, flexível, que se encaixa em tudo. E outro tweet aqui, agora do Carlos Bolsonaro, esse é de 2019. Aí ele diz: só por curiosidade, quando está quente a culpa é sempre do possível aquecimento global. E quando está frio fora do normal, como é que se chama? Então você observa que essas postagens têm o intuito de tentar confundir, né, o conceito de tempo. Um dia faz frio, outro dia faz calor, com a questão do clima, com a questão da temperatura média anual do planeta. Ao longo dos anos a gente observar uma tendência de crescimento. Então essa confusão, se postagens desse tipo são feitas o tempo todo, é porque existe um público que acaba se confundindo e acreditando nisso, né? Outro tipo de argumento, né? Não sei nem se eu posso chamar de argumento, que os negacionistas que negam o aquecimento utilizam, é pincelar apenas um pedacinho do gráfico. Aqui a gente está vendo a curva de aquecimento de 1850 até 2020. A gente observa que existem oscilações, tá? De ano para ano, são oscilações que são naturais. Então, quando a gente fala de aquecimento global, eu estou falando de uma tendência, né, da curva de crescimento. E aí, por exemplo, o negacionista ele pode fazer o seguinte: em 1998, por exemplo, teve o fenômeno El Niño. Então esse ano foi um ano bem atípico, muito quente. Então se você pegar no gráfico só um pedacinho desse ano que foi muito quente e os anos seguintes, próximos ali, a gente vai observar que a temperatura diminuiu, né? Se você pega só um trechinho do gráfico. Então se você faz um recorte aqui e pega um pico local, um ano que foi muito quente, e só os anos vizinhos, e divulga propositalmente apenas esse trecho da curva, você pode estar aí tentando
muitas pessoas podem ser enganadas de achar que o aquecimento é mentira, né? Porque houve essa diminuição de temperatura. Então também tem isso, mas acredito que hoje a maioria dos negacionistas admitem o aquecimento global e aí eles vão atacar outro ponto, né? Eles vão dizer o aquecimento global existe, mas a atividade humana, né? A nossa economia ela é baseada aí na questão dos combustíveis fósseis, então eles vão falar a atividade humana não tem nada a ver com a história, né? Então o que eles vão dizer? Eles vão dizer que a emissão devido à ação humana de CO2 não seria a causa principal do aquecimento. E aí eles vão botar a culpa em outros fatores naturais, que são fatores que existem, tá? Então existem outros fatores naturais, como variações na órbita do planeta Terra, em torno do Sol, erupções vulcânicas e flutuações na energia emitida pelo Sol. Então esses fatores são fatores naturais que de fato existem e que também interferem no clima. E aí o que os negacionistas vão dizer é que aquele aquecimento violento que a gente observa nas últimas décadas, de que esse aquecimento é devido aos fatores naturais e que a ação humana não tem nada a ver com essa história. No entanto, esse argumento negacionista ele pode ser desmontado porque o único fator que apresenta um aumento compatível com o que a gente observa para o aumento da temperatura é a emissão antrópica de CO2. Se você analisa os fatores naturais, nenhum deles tem um comportamento de crescimento nas últimas décadas que seja compatível com o que a gente observa para a temperatura média global do planeta. Então, só para ilustrar, aqui tem um gráfico, aqui no eixo horizontal a gente está indo de 1880 até 2020 e essa curva amarela está relacionada à atividade solar. Não precisa preocupar com os números que estão aqui no eixo da esquerda, não, no eixo vertical. O que interessa para a gente aqui é o qualitativo. O que a gente observa é que nas últimas décadas a atividade solar ela cai. E nesse mesmo gráfico de vermelho, a curva vermelha mostra para a gente a temperatura global média. E a gente observa nas últimas décadas um crescimento. Então, como a atividade solar está caindo, ou seja, menos energia está chegando do Sol aqui na Terra, né? A atividade solar ela não explica esse aquecimento violento que a gente tem visto nas últimas décadas. Já se você olha para a curva de emissão de CO2, devido principalmente à queima de combustíveis fósseis, né, a gente observa um crescimento na emissão nas últimas décadas. Um crescimento que é coerente com o aumento de temperatura que a gente observa, né? Então, você pode desmontar esse argumento por aí, mas, na verdade, as comunidades científicas têm evidências mais robustas do que isso, né? Aqui vocês estão vendo um gráfico, esse gráfico aqui é a curva de aquecimento, a curva preta que vocês estão vendo aqui é o aquecimento, é a variação da temperatura medida, observada, tá? Então, aquele mesmo gráfico. Só que junto com a curva preta, a gente tem aqui duas curvas teóricas, que são simulações computacionais. Então você pega os modelos climáticos e faz o cálculo, a simulação teórica de como que a temperatura média global vai evoluir, né? E essa simulação foi feita de duas formas. Na curva verde, que essa curva aqui é bem estável aqui, ó, foi incluído no modelo científico apenas os fatores naturais. Então a queima, o efeito da atividade humana, né, na quantidade de CO2 e outros gases do efeito estufa na atmosfera não foram incluídos no cálculo, né? Então somente aqueles fatores naturais que foram incluídos no modelo e aí a simulação reproduz essa curva verde. Já a curva marrom, que é uma curva que ela sobe junto com a curva observada, né? É a mesma simulação, só que agora incluindo a influência humana no modelo climático. Então, quando você, além dos fatores naturais, inclui ali a grande quantidade de CO2 que é devida à atividade antrópica, você observa que o resultado teórico ele bate com a curva experimental. Ou seja, nas últimas décadas, a única previsão teórica
que encaixa, que explica o grande aquecimento que a gente observa, é necessário incluir a atividade humana. Quando você não inclui a atividade humana, a gente, teoricamente, deveria ter uma temperatura estável no planeta. Então, eu diria que essa é a evidência científica mais robusta, né? Que mostra de modo, mesmo dentro das estimativas de erro, tá, gente? Então, esse resultado, você vê que encaixa bem, esse resultado é um suporte para dizer que a ação humana sobre o aquecimento global é inequívoco, que é a posição da comunidade científica hoje. Agora a gente vai para COP26. COP é a sigla para Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Foi a 26ª conferência, aconteceu recentemente. E lá a gente tem então os representantes de cada governo, né? E ali o IPCC, ele tem um espaço de fala no evento, apresenta os cenários, o que tem que ser feito para reduzir os impactos ambientais e tudo mais, mas é ali que os políticos, que os governantes vão estabelecer as metas, os compromissos, os acordos, né? E as decisões serão tomadas, né? Aqui eu selecionei um trecho que eu tirei lá do site do IPCC. Eu vou colocar todas as referências no Saiba Mais, tá? E lá no site do IPCC, gente, é interessante. Lá diz o seguinte, tem uma aba lá, o que é o IPCC, e eu pincelei esse trechinho aqui. Lá diz o seguinte, as avaliações do IPCC são relevantes para as políticas públicas. Eu já comentei isso, né? O papel do IPCC é orientar os gestores públicos para a tomada de decisão. Mas não são prescritivas. Então, as avaliações do IPCC são relevantes para orientar as políticas públicas, mas não são prescritivas. Beleza. Agora eu trouxe aqui mais uma conclusão do 6º relatório do IPCC, que diz o seguinte, se não houver reduções profundas na emissão de CO2 e outros gases do efeito estufa, o aquecimento de 1,5 a 2 graus Celsius será excedido neste século. Aqui é importante entender o seguinte, esse aquecimento até o fim do século de 1,5 a 2 graus Celsius, em relação à era antes, né, da Revolução Industrial, isso é o melhor cenário. Significa o seguinte, se da COP, se todos os governos assumirem os compromissos e tudo acontecer da melhor forma possível, esse aquecimento de 1,5 a 2 graus Celsius é o que a ciência estima que vai acontecer até o fim do século. É o melhor cenário. Se a gente não seguir o melhor cenário, o aumento de temperatura vai ultrapassar esse valor aí. E aí as mudanças climáticas e os impactos ambientais serão mais drásticos ainda, né? E aí surge a seguinte pergunta. Terminada a COP, com base nos compromissos que foram assumidos, nos acordos que foram feitos dentro da COP, será que a gente está no caminho do melhor cenário? Né? Será que os compromissos ali foram suficientes para a gente esperar o melhor cenário apontado pelo IPCC? E aí eu trago aqui um trechinho da entrevista do professor Paulo Artacho, ele é professor da USP e ele é um cientista membro do IPCC. Essa entrevista está no site da Academia Brasileira de Ciências, eu vou botar o link no Saiba Mais, e perguntaram para ele, depois da COP, né, o que os modelos climáticos esperam, projetam para o aquecimento, né? E aí ele respondeu o seguinte, dependendo de como a conta é feita, podendo ser de 2,4 a 2,7 graus Celsius em média no planeta. Isso significa que no Brasil Central e Nordeste podemos ter até 3,5 graus Celsius de aquecimento. Esse cenário inviabiliza o agronegócio, afeta milhões de pessoas, cria migrações em massa em todo o planeta e tudo isso está sendo feito para proteger o interesse de algumas companhias de petróleo. Bom, não é a primeira vez, tá, gente? A gente vê aí claramente um distanciamento entre o relatório do IPCC
e as decisões que são firmadas na COP, né? Isso não é novidade da COP26, na verdade, isso é recorrente, e o cenário é esse. Então, para finalizar, eu queria finalizar esse vídeo fazendo a seguinte pergunta, né? A ciência irá salvar o planeta? Se você quiser dar um pause aí para pensar, eu vou colocar aqui a minha opinião, né? Na minha opinião, a resposta é não. A ciência não é uma entidade isolada da sociedade e da política. Muito pelo contrário, a ciência faz parte da sociedade e da política. O conhecimento científico, portanto, é apenas um dos ingredientes envolvidos no processo de tomada de decisão política. E, finalmente, em tempos de negacionismo, como o que estamos vivendo hoje, o simples ato de fazer divulgação científica também é um ato político. Então eu me despeço de vocês, um abraço a todos e até a próxima.